Não existe nada de fato impedindo a sua prosperidade. Aquilo tudo que você acha que está impedindo a sua prosperidade não é isso. É uma outra coisa que está impedindo a sua realidade. Não está fora, está dentro. Se você conhece esse canal, eu me chamo Thaís Costa e aqui eu trago conteúdos sobre a sua mentalidade soberana, que eu te ensino a ter uma mentalidade soberana, te ensino sobre a autoimagem e te ensino sobre marca pessoal. Sou mentora para mulheres. Se você ainda não é inscrita nesse canal, você se inscreva, deixe aqui sua curtida, compartilhe com outras pessoas, outras mulheres que queiram se aprofundar nesse conteúdo. Eu sei que você já cansou de ouvir sobre a lei da atração, sobre a prosperidade, as afirmações, né? Eu mesma fazia muitas afirmações, postava no meu Instagram para ajudar. Isso é como se fosse um comprimido, um remédio paliativo, algo que vai curar a sua dor, mas de fato não existe como você fazer afirmações positivas, quânticas, poderosíssimas, se você não mudar a sua mentalidade. A sua mentalidade, você vai mudar a sua personalidade, sua identidade, sua autoimagem. Tudo isso é um compilado de atitudes que você precisa tomar para que se torne real aquilo que você quer. E hoje nós vamos falar sobre o quê? O que está impedindo de fato a sua prosperidade? Você pode estar achando que a sua prosperidade está sendo bloqueada por causa de pessoas, por causa do trabalho que você tem. Sim, de fato é. De fato, eles também acabam ajudando. Mas o que está por trás deles e o que faz com que essas pessoas, essas situações e circunstâncias estejam na sua vida, não é culpa deles. Não é responsabilidade do lado de fora o que está acontecendo na sua vida. Tudo que vem de fora para você é porque você atraiu. Semelhante atrai semelhante. Esse é um princípio básico da lei da atração. Então, do universo, né? Vamos dizer assim. Então, se você está atraindo esse tipo de pessoa, é porque alguma coisa você ainda tem que alinhar em você. Às vezes, inconscientemente, a gente atrai pessoas que trazem pra gente um mal-estar, um desentendimento, alguma coisa. Mas é porque você, em certo grau, está atraindo isso. E o que você precisa mudar para que isso pare de acontecer? A sua mentalidade. Então vamos lá. Existe uma frase que ela é muito boa, que significa o quê? Você não enxerga a realidade como ela é. Você enxerga a realidade como você se vê, como você é. E isso é muito verdade. Você não vai enxergar a realidade de todos os fatos baseado no que ela é. Você sempre, até se acontecer alguma briga, se acontecer algum desentendimento, né, algum disse que me disse aí, você sempre vai olhar o quê? O seu lado. Você vai olhar a realidade da maneira que você acha correta. Mas você vai abrir mão da maneira que as coisas estão realmente acontecendo. Você não vai querer avaliar como a outra pessoa viu, como a outra pessoa está vendo, como é a realidade de fato disso. Vamos colocar um pouco de razão nisso. Você conseguiria? Por mais que você queira colocar razão, você sempre vai colocar razão puxando para o seu lado. Mas o seu lado é o certo? Existe sim o certo e errado? Ou existe o que para você hoje está certo, mas que talvez ontem para você não era certo, e amanhã pode ser que não seja o certo? Existe uma máxima para a gente trabalhar na vida, na filosofia, na lei da atração, para quem estuda o autoconhecimento em geral, que só existe no mundo, no universo, só existe o tempo presente. E é onde nós devemos cuidar melhor de nós e de tudo aquilo até que nós gostaríamos de ter. Se eu quero ter alguma coisa no futuro, o futuro ainda não está construído. Só que o futuro vai ser construído a partir do que eu estou fazendo hoje. Então, presta bem atenção nisso. O meu hoje, o meu presente, ele é muito mais importante do que passou e do que estar por vir. Porque o que está por vir vai ser realmente o reflexo do que eu estou fazendo hoje. Se amanhã, ou depois, ou mês que vem, ou ano que vem, as coisas não mudaram porque eu hoje, no meu presente momento, não estou fazendo aquilo que me cabia fazer, aquilo que me era devido fazer. Então, existe uma coisa
que se chama a realidade. E você enxerga a sua realidade, a realidade da vida, a realidade em si, com a sua visão, a sua percepção, que é uma faculdade mental que Bob Proctor até falava. A sua percepção das coisas. Eu enxergo a realidade pela minha ótica, ou seja, por aquilo que eu entendo que é a vida, pelo aquilo que eu entendo que é bom para mim, pelo aquilo que eu entendo que é normal. Mas o que é normal para você? O que é normal para você, o que é bom para você, foi exatamente construído, solidificado em quê? Nas crenças e valores que vieram lá dos seus ancestrais, como eu falei no vídeo anterior, que vieram de acordo com a sua experiência. Então, tudo aquilo que veio dos seus ancestrais e a sua experiência até aqui estão o quê? De informação no seu DNA como crenças e valores. Então, tudo aquilo que eu enxergo hoje, por exemplo, se você tiver aí um desentendimento com alguém, ou alguma coisa, adapte para sua realidade, né, para sua vida, para sua circunstância hoje, o que está acontecendo nela. Você vai ter a percepção, a visão e a percepção das suas crenças e valores, daquilo que você acredita que é natural para você. Mas o que é natural para você não necessariamente é para outra pessoa e muito menos é a realidade em si, né? Não é a realidade em si. Porque eu vivo uma realidade porque eu enxergo com uma percepção diferente das demais pessoas. Assim como numa sala de aula, assim como numa missa, num culto, ali cada um vai absorver as informações da sua maneira, de acordo com a sua percepção e suas crenças e valores. Não tem como eu olhar uma comunicação, um ensino, o que quer que seja, baseado no que a pessoa que está falando pensa ou nos demais. Por isso que existe muita falta de comunicação no mundo, existe muitas coisas erradas, vamos dizer assim, coisas que não se batem. Por quê? Porque a gente tem uma percepção diferente um do outro. E aí você vai dizer assim, pô, a minha prosperidade ela não chega até mim. O que está impedindo a minha prosperidade? É o meu chefe? É a minha família? São os meus filhos que estão impedindo? É o meu marido? É o meu namorado? Não, não são essas pessoas. É a maneira que você tem de visão, de percepção da sua realidade, suas crenças e valores. Por quê? Porque a prosperidade ela é. Porque ela foi criada com Deus, ela é uma virtude. Ela é algo que você é um estado de ser, no qual se você tiver uma percepção, uma visão de que você não é próspero, não tem como vir prosperidade até você. Não se assemelha até você. O que acontece quando uma pessoa tem um estado de ser em prosperidade? Aqui está você. Aqui em cima está o quê? O seu campo de possibilidade, ou seja, tudo aquilo que você sonha, né? O seu consciente, ele sonha, ele tem sonhos, né? Embora ele seja 5% da sua mente, é onde você tem o seu lado razão. Então você sonha com um carro, com um apartamento, eu botei aqui love, né? Com romance, você sonha com essas coisas. Mas se você reparar bem, aqui tem uma frequência bem densa, né? Essa frequência densa é o quê? O que está impedindo você do seu campo de infinitas possibilidades? Exatamente essa frequência densa que você está ocasionando aí, no seu presente. Que é o quê? Às vezes você não perdoa as outras pessoas, às vezes você está sempre sendo uma pessoa grosseira, uma pessoa com energia densa, pelos seus problemas, pelas suas circunstâncias, por você achar, ter a percepção de que você não merece, de que tudo está muito difícil para você, de que tudo está inalcançável, de que a estrutura que você tem hoje na vida não está te permitindo chegar onde você quer. Mas será que a estrutura que você tem hoje na vida ela é tão ruim quanto às vezes de um morador de rua? Existe um cara que ele até participou do livro O Segredo, que se chama Joe Vitale. Ele foi morador de rua, mas ele se tornou médico, ele é multimilionário, ele participou do Segredo, filme, livro, enfim. Esse cara saiu da rua e foi viver uma nova vida completamente oposta. Mas por quê? Será que você não está enxergando dificuldade onde não tem?
Será que você está deixando de ser uma pessoa próspera, deixando isso aqui tudo aqui, ó? Você está impedindo que as coisas fluam, que o seu campo esteja aberto. Existe uma energia densa no seu campo, porque você está achando que você não merece, porque você está achando que é difícil, porque você coloca empecilhos para acontecer o seu romance. Você começa a botar defeito nas pessoas, você começa a botar defeito na própria relação. Você não consegue o carro porque você talvez não esteja se empenhando para isso. Existe um mito de que a lei da atração é algo que vai surgir na sua vida, né? Tipo, eu vou ficar sentada lá no sofá, deitada na minha cama, de olhos fechados, meditando o dia inteiro e esperando que a lei da atração traga para mim. Na Bíblia, existe uma passagem que eu não vou lembrar, não sei se é em Mateus, que a mulher, ela está precisando cuidar da hemorragia, se eu não me engano, e ela escuta que Jesus, o profeta, o Messias, está chegando na cidade e ela se programa para ir até ele pedir o milagre. E o máximo que ela consegue é tocar na veste dele, né? Ela toca na veste dele, pedindo o milagre. E ele fala para ela que o milagre já aconteceu pela fé que ela tinha. Só o fato dela ter ido até lá e tudo mais, ela ter acreditado. É sobre isso. O milagre, ele não vai vir lá de fora. A gente tem que se movimentar para acontecer as coisas. Porque o milagre, ele vem através de nós. Se você parar com essa energia densa aqui, né? Se você não perdoar as pessoas, se você ficar botando empecilho nas suas relações, sejam elas quais forem, né? Na família, ou amoroso, ou no seu trabalho. E principalmente, quem coloca defeito em relações é uma pessoa que não consegue se relacionar com ela mesma. Então você vê, tudo está de acordo com a sua visão e percepção. Eu coloco defeito na minha vida, eu coloco empecilho na minha vida, na minha realidade, porque eu enxergo a minha realidade de acordo com aquilo que eu sou, de acordo com aquilo que eu enxergo que eu sou, que eu entendo como eu sou e como tudo funciona na minha vida. Então é uma programação que você segue, que você tem a percepção, a visão, a percepção de que as coisas só vão se desencadear desta maneira, e não é assim. A partir do momento que você pegar a primeira pessoa que você precisa pedir perdão, você pegar nem que seja em oração sozinho, nem precisa ir até a pessoa, mas você perdoar essa pessoa, você já eliminou isso. O perdão não significa que você tem que conviver com essa pessoa, mas significa que você tem que entender que aquele fardo, que aquela situação trouxe, que aquela pessoa trouxe, é dela, é um entendimento dela, não é seu, é uma forma de percepção dela e tá tudo bem, devolve para ela, entendeu? Então a sua visão e percepção do mundo, a sua realidade, ela vai se desencadeando de acordo com aquilo que você acha que é verdade, a forma como que você se vê e vê a vida. A forma como eu me vejo, ou seja, a autoimagem que eu tenho de mim, aquelas crenças e valores que eu aprendi com os meus ancestrais e com as minhas experiências, formam em mim, na minha cabeça, na minha percepção, a minha realidade. Pois se tudo sempre foi difícil, sempre será difícil para mim. Eu faço essas afirmações inconscientemente. Por isso que a gente trabalha o Ho'oponopono, trabalha as afirmações, quando a gente vai falar sobre reprogramação mental. Porque eu preciso tirar tudo aquilo que era ruim e colocar uma nova percepção sobre a minha vida, sobre a minha pessoa. Eu preciso cuidar, por isso que a autoimagem ela é tão importante para que você mude a sua realidade. Porque eu preciso colocar agora na minha autoimagem, de fato, as crenças e valores dos meus ancestrais, das minhas experiências, mas de uma forma, uma visão, uma percepção diferente a partir agora do que eu assumo como autenticidade em mim. Então a autoimagem, ela é tudo para que você mude a sua vida, a sua realidade. E se esse conteúdo fez algum sentido para você, você coloca aqui algum comentário para mim. Se você
Acha que precisa saber de mais alguma coisa, também pode colocar sua opinião, posso trazer em vídeo, tá? Se assim for. Se você é uma mulher que deseja mudar a sua autoimagem, entra na lista de espera. Entre em contato comigo para que você entre na lista de espera, porque as vagas acabaram da mentoria Mulheres Magnéticas. E em breve acontecerão o quê? Cocrie sua marca, para você criar sua marca pessoal. Mas eu aconselho, se você ainda não passou por tudo sobre a autoimagem, sobre essa mentalidade soberana, eu aconselho você esperar fazer a mentalidade soberana para depois você criar sua marca pessoal. Para que aí você sim coloque ela para fazer dinheiro para você, né? Com a sua autenticidade. Então, deixa aqui sua curtida, compartilha. Se não é inscrita, se inscreva agora. E vem comigo para as redes sociais. Olha aqui, dá uma olhadinha na legenda, o que eu deixei para vocês.